Beleza, pessoal? Beleza, beleza? E aí, como tá todo mundo? Final de semana extraordinário, né? Quando eu falo de final de semana extraordinário, algumas pessoas, alguns pilotos falam assim: pô, pra mim não foi extraordinário. O que define uma situação ser extraordinária, na realidade, é as emoções, né? A emoção, ela vem e aí você considera extraordinário ou não. Uma situação, um final de semana, a gente geralmente faz um pensamento, né? A gente cria um pensamento e esse pensamento ele traz uma emoção. Essa emoção é ela que faz você ir. Poxa, eu vou encontrar minha namorada. Aí gera o pensamento. Aí gera uma emoção. Pô, eu sou apaixonado pela minha namorada. Aí você, essa emoção alimenta o pensamento e aí alimenta você e você vai. Beleza? Então quando você vai comprar uma vela, trocar de selete, fazer qualquer outro procedimento e você quer que os seus pensamentos eles cheguem e você tenha o desejo de conseguir aquilo, é super prático. Você alimenta o pensamento e gera uma emoção. Quando você gera essa emoção gera mais, alimenta o pensamento. E aí você usa também a imaginação e depois vai para a vontade. Então quando você, poxa, eu queria aquela vela, aí você procura algumas imagens daquela vela, vê ela em alguns lugares e você já imagina gerando um sentimento. E gerando esse sentimento, você vai alimentar a sua emoção e alimentar seu pensamento. E esse pensamento, ele vai te dar um resultado. O resultado de qualquer pessoa, ele tem um passo a passo. Vamos agora de trás para frente. Vamos imaginar que você já tem um resultado. Mas o que fez você ter esse resultado? Uma ação. Essa ação, ela foi alimentada por quê? Por uma emoção. E essa emoção foi alimentada pelo quê? Pelo pensamento. Então tudo começa pelo pensamento. E hoje eu vou te passar uma coisa de reserva, no qual muita gente pensa, fala e acredita e gera um resultado. Vou pegar um reserva aqui. Aqui é um reserva que chegou aqui, ó. Esse reserva chegou aqui sem nome, sem dono. Alguém deixou ele aqui, eu não sei ainda quem é, mas ele queria saber de qual é a marca. Eu não tenho como saber. O reserva não tem marca. Eu não tenho como saber. Mas eu preciso, para mim ter o resultado, eu preciso de algumas ações. Então eu pensei, como é que eu faço? Aí pensei. Aí eu tenho máquinas aqui na empresa de fazer teste de resistência nessas linhas. E a gente fez os testes de resistência nessas linhas, uma por uma. Fizemos teste de resistência na costura, uma por uma. Chegamos no tecido, o tecido existe um aparelho que a gente testa a resistência daquele espaço ali do tecido. E nos testes, né, como se faz no parapente, só que o parapente o tempo todo ele está voando aberto e o reserva tem um impacto. Então o que nós fizemos? Aumentamos mais a carga do aparelho de 600 gramas para 1,5 kg em todos os pontos. E o reserva passou nesse teste. Passou no teste de linha. Verificação de costura. Então, se ele tem uma marca, se ele tem um dono, se ele não tem, de repente foi perdido durante o processo, né, de uso dele, eu me dou como especialista nessa parte, com as máquinas, de que esse reserva vai estar bom. A mesma coisa acontece algumas reservas. Há um comentário, ainda não vi
alguma empresa, algum local, confirmar isso. Ah, depois de 10 anos está condenado. Beleza. Chega aqui, reserva de 10 anos, está aqui há 10 anos, beleza. Mas a pessoa quer saber como o estado dele. Fazemos a mesma coisa. Teste de carga nessas costuras, teste de carga nas linhas, teste de carga na hora que ele agarra lá nas linhas e teste de carga na parte do tecido para ver se ele resiste a impacto. E esse reserva, depois de passar por um processo, ele diz assim, pô, tô ok, eu tô ok. Você quer me usar? Como vai ser a dobragem? Então, como você vai jogar esse reserva? Qual colapso que você vai jogar? Em que momento você vai jogar? Você vai me ver depois que jogar? O que você vai fazer com a vela depois que me jogar? Então, um reserva de 10 anos, depois que ele passa num teste, e como pode ele passar num teste aquilo? O uso, a maneira que for usada. Por exemplo, eu tenho 61 anos, eu já fui muito usado, você vê pela minha cara aqui. Mas existe caras de 61 anos que está bem melhor do que eu. Então, como ele foi usado? Então, esse reserva que você pega de 10 anos, ele foi em 6 a 1 ano, foi feita a abertura, fez os testes, você arejou ele num sol, foi feito isso. Vou botar um carro. Você bota um carro na garagem, depois de 10 anos, você só ligou o motor. Como ficou a roda? As partes? Ele pode estar podre, as rodas estão travadas, mas você só ligou o motor. Então não é só uma coisa, você tem que ter um conjunto. Então não adianta ver só o tecido, não adianta só ver linha, não adianta só ver a fita, né? Então, se nesse conjunto ele está usado, só que não adianta você ter um reserva, que ele passou nos testes. Qual foi o tipo de dobragem que você fez? A normal ou a de 3 segundos? Quando você jogou na hora de um colapso de gravata, aí você tinha a fraldinha e a dobragem específica para uma gravata, porque você sabe, e eu sei, a gente tem vários vídeos aí, que uma gravata num parapente, ele acaba agarrando. Então, você precisa saber esse tipo de dobragem. Você precisa da fraldinha e o tipo de dobragem da fraldinha de 2 estágios. Se você não sabe nada disso, na hora que você joga um reserva, cara, ele pode dar certo, pode dar errado. Você observa na hora que você joga o reserva, se ele vai abrir para você ainda pegar ele para tentear e abrir ele, te salvar a sua vida, ou você acha que é só pegar o reserva, botar no seu compartimento e no dia que você precisa jogar, sem fazer revisão, é meio complicado. Então, tô aqui comentando desse reserva que chegou aqui, que não tem marca, não tem nome, não tem nada, não tem ano, não tem nada, mas nos testes ele passou. Agora, o mais incrível, né, é que ontem eu fui para uma igreja e em Gênesis tem a parte da criação de Deus. E Deus, ele pegou o caos. A terra estava em caos. E ele transformou em toda essa maravilha. Por exemplo, eu acabei de chegar da Europa agora. E a gente, quem foi comigo esses 15 dias, viu o extraordinário. A gente já vê o extraordinário quando a gente voa, né? Imagine a gente voando em lugares extraordinários também, de visão extraordinária. E a gente acaba participando ali do nosso sobrenatural. E aquilo tudo era sem forma e era um caos. E se transforma em arte. O que eu quero dizer para você, aqui, ó, que a térmica, ela é exatamente isso. É um caos que, às vezes, dependendo de quem você é o piloto, ele pode virar um caos mesmo. Sabe? Então, o caos, ele pode virar uma arte,
que é o quê? As nossas bolhas, as nossas térmicas, onde faz a gente ficar alto. E o que eu quero dizer para você com isso? Se você é um iniciante e você quer voar de térmica, tem um desejo de voar de térmica, você tem que saber que na hora que Deus ele tirou o caos e virou e fez arte, que Deus faz isso, né? Se a sua vida tá ruim, se você está duro, é um caos. É só pedir a ele, cara. Conversa com ele, que ele vai fazer a sua vida virar uma arte. Mas, bem, se você entender, existe um processo, né? Haja luz, haja terra, né? Então, tem que falar, tem que ter o processo. E a térmica é a mesma coisa. Quando você tem um sol, deixa eu pegar aqui, ó, um sol, que é a luz, peraí, que é a luz, e ele irradia em 45 graus da Terra, desculpe, 90 graus, ele irradia muito mais forte do que no plano. Ele também irradia no plano. Mas se o local tiver várias montanhas, melhor ainda. Então, de manhã cedo, esse sol ele não está tão aquecido. Então ele vai formar algumas bolhas que sobe e, sabe, vai acabando. Certo horário ele vai e essa bolha não quer dizer que não tenha bolha. E nesse horário ele não transforma em nuvem, céu azul, mas tem bolha. Mas é uma bolha que ela sobe e fica em um orvalho, depois desce. Mas elas são boas também. E é um horário. Mas não quer dizer que não tenha térmica. Ela tem, mas ela é mais fraca. Conforme a hora vai aumentando, ela vai tendo nuvens. Essas nuvens, se ela for muito fina, ela tem térmicas, mas não tem uma forma. Depois ela vai ficando em algodão, e se ela tiver colunas, né, deixa eu mostrar aqui, colunas, ela fica mais forte. Então, olha só, isso é uma arte, pessoal. Ó, o sol, 8 horas, 9, 10, 11, 12 e 1 hora. Então, você precisa ficar em conexão com a natureza em relação a esses horários. Esses horários vão te dizer. Mas isso não quer dizer que você tem que chegar na rampa, principalmente os iniciantes, chegar só 11 horas. Na realidade, você precisa ver isso acontecendo. Então, se você chegar cedo, você vai ver algumas bolhas, alguns urubus lá saindo da tua montanha, onde você vai observar, e eles vão dar uma girada, ficando numa certa altura e ir para fora. Esses primeiros momentos. No segundo momento, essas bolhas, elas são um pouquinho mais... Você viu um urubu, ele chega numa certa altura e depois vazando. Já vira um orvalho. E às 11, 12 horas, e eu até aconselho, né, você fazer esses voos gradativamente. Por quê? Você vai acostumando na pancada, na condição forte. E isso é um processo. É como fosse andar, sabe? Quando você está andando, seu pai não botou você para andar. Você foi deitado de barriga, sabe o que é? Você rastejando. Depois você deu uma levantada e foi gatinhando. Depois você quis ficar em pé. E depois você correu. A mesma coisa é os horários de bolha. Não adianta aluno querer voar 11 horas, meio-dia, sabe? Em condições fortes. Vai dar problema. A velocidade de uma bolha, 4, 5 metros por segundo, ela é uma velocidade grande. E o pior não é nada, elas podem estar bicudas. E elas estão no bicuda, elas acabam pegando um só lado do parapente. E ela pegando um lado do parapente, e aí sobe. Tudo bem, você trava. Mas o problema não é esse. O problema é quando você não pega a bolha. Você passa próximo. Eu vou dar um exemplo aqui. Aqui onde eu estou, né, é perto da Avenida Brasil. E a Avenida Brasil, ela tem 4 faixas. 4 faixas. Avenida
4 faixas, todo mundo indo para aquela direção, que é o vento. Então, quando você está nessas faixas, eu no curso CAP, eu falo o seguinte: cada faixa dessa é uma bolha. Só que entre uma faixa e outra é as descendentes, que é justamente onde tem aqueles pontinhos, né, da estrada, é as descendentes. Então, onde está esse daqui é descida. Isso aqui é descida da faixa. Quando o carro, um caminhão, ele se desloca em alta velocidade nessa faixa, e você está em pé, aqui bem no meio, você não é atropelado. Passa caminhão aqui, passa caminhão aqui. Mas é um deslocamento de ar. Então eu quero que você imagine você voando e uma bolha passa em alta velocidade nessa ponta de cá, depois passa uma lá atrás. E o que vai acontecer com você? Esse deslocamento de ar, ele faz uma turbulência, um cisalhamento, um rotor de bolha, o que seja, é muito desagradável. Na realidade, quem tem derrubado os pilotos não são as bolhas, são esse rotor. Então, para você ter esse rotor com a menor pressão na sua vela, o ideal é um horário. Você voar num horário. Quem não quiser, voa de lift. Nada errado quem for de lift. Quem não quer lift, quer dar um prego, também não está errado. Cada um na sua área, né? Então, eu só quero dizer, para aqueles que querem ficar mais alto, ter vida extraordinária, viver o extraordinário para conseguir o extraordinário. Então, precisa de um passo a passo. Deus, ele fez o mundo, parece que em 7 dias, 6, 7 dias. E você quer, sabe, fazer as coisas muito rápido. Então, você precisa desse processo. Decolar de 10 horas, ficar voando 10 horas. Depois que você voar várias vezes 10 horas, você vai para 11 horas. Depois você vai para meio-dia. Depois vai para 1 hora. E seguindo essa sequência aqui. Que as bolhas elas vão ser suaves de acordo com a intensidade. E eu vou terminar essa live aqui, mas eu quero dizer uma coisa para você que me fez... Acho que tem uma audição aí, alguns pilotos que me conhecem voando, porque eu ficava muito rápido alto. Na realidade, eu não me preocupava com as bolhas. Eu não me preocupava aonde estavam as bolhas. O que me fazia eu ter a certeza, a assertividade de decolar e ficar logo alto, não eram as bolhas. Era onde elas nasciam. Como elas nasciam? Como elas surgiam? Como é que ela surge? O que acontece para essa bolha surgir? Esse é o grande lance. A origem, o princípio. E quando eu descobri esse princípio, em qualquer lugar que eu vou, eu uso o princípio. Porque o princípio é o princípio. Não tem como. E eu vou deixar essa live do princípio para amanhã. Beleza? Senão vai ficar longo aqui. E amanhã eu vou dizer para vocês como é gerado uma bolha, como ela acontece, por que ela tem aquela velocidade, por que aquele horário, e o que faz ela ir alto, por que ela fica até aqui, por que ela dá orvalho, por que ela atinge aqui. Então amanhã a gente está junto. Eu não tenho um horário assim muito certo, né? Por quê? Porque eu tenho minhas atividades aqui. Mas aproveitando o embalo, a gente está... Hoje veio bastante piloto aqui procurando sobre a viagem do ano que vem. Então, a viagem do ano que vem, você pode fazer uma viagem dessa aqui, como eu te falei logo no início dessa live. Você primeiro pensa, poxa, puta merda. Aí vê os vídeos, né? Alguns vídeos dos caras voando. Gera uma emoção para a gente que voa, sabe a emoção que o cara está tendo. Então você mesmo gera emoção. Quando gera a emoção, a emoção alimenta seus pensamentos.
E quando alimenta esses pensamentos, essas emoções, cria uma ação. Você faz uma ação. Não tem como. Você gera aquele sentimento, caraca, eu vou conseguir, eu vou voar naquele lugar. E gera uma ação. Gera uma ação, vem um resultado. É simples. Tudo que você quer, você pensa primeiro. Transforma em emoção. Alimenta mais o pensamento. E gera uma ação. Gerando ação. Então, o que tem acontecido? O pessoal que prega não está ficando alto. Gera uma emoção ruim. Caramba, eu não consegui, eu não posso, eu não fico alto. Aí gera uma emoção. A emoção já vai gerar e vai dar o resultado do quê? No outro dia ele vai pregar de novo. Aí ele fica na tentativas e erros. O que você tem que mudar? O passo a passo. Esse resultado foi ruim. O que gerou esse resultado? Foi minha emoção. Qual emoção? Uma emoção ruim, fiquei com medo. Eu não sou capaz, não sou merecedor. Aí vem nos pensamentos. E aí o que você tem que pensar? Que consegue, cara. Você só tem que fazer isso. Eu consigo, eu posso, mas eu sou filho do Criador, cara. Então quando você gera essas suas palavras, seu ouvido cresce, gere uma emoção. Sem emoção. Agora mesmo, todo dia, quando eu levo meus filhos para o colégio, eu tenho um espelho dentro do carro. Às vezes eu esqueço, mas tem um que é do carona e um do retrovisor que eu viro para os meus filhos que é mais novo. O que eu faço? Eu peço eles para olhar para o espelho, olhe para você. E aí eu convido você, olhe para você. Pega o espelho, olhe para você. E você dizer, hoje é um dia incrível. Quando você fala para você, o seu cérebro escuta. Cara, aí eu falo isso, eu sou incrível. Aí de repente, eu sou incrível. Eu posso mais, eu posso mais. Ninguém é melhor do que eu. Mas eu não sou melhor que ninguém. Porque você não é melhor do que ninguém, mas ninguém é melhor do que você. Precisa ter clareza disso. Eu caio, mas eu levanto. Eu sou filho do Criador. E nos 5 minutos, 10 minutos que eu levo meus filhos para a escola, eu sou um bom aluno, eu tenho muitos amigos. É uma declaração que eles estão fazendo e sentindo. Cara, o que tem acontecido? A gente mudou agora para esse bairro agora, e eles estão tendo muitos amigos, eles estão fazendo sucesso, eles estão ali, ajudando pessoas. Porque, primeira coisa, você tem que sentir. Pensar, sentir. E essa emoção gera você entrar em ação e ver um resultado. Então, como no início, a terra era vazia e era um caos. Se sua vida é um caos, transforme ela, peça a Deus para transformar na maior arte da sua vida. Porque Deus é Deus que faz isso, transforma caos em arte. Um abraço a todos e Deus abençoe a todo mundo aí. Tchau, tchau.